Ela foi amada e odiada, chamada de pecadora e santa. Mas ninguém pode negar que Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, mudou a história do Brasil. Hoje vamos contar suas aventuras, amores, escândalos, tudo aquilo que a gente adora e até as fofocas mais saborosas da corte. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a amante preferida do Dom Pedro I. Eu tô muito animada para falar dela. Ela nasceu em São Paulo em 1797 e ela era de uma família abastada, tinha bastante dinheiro. Casou-se aos 16 anos de idade com um militar super violento. O nome dele era Felício Pinto Coelho de Mendonça. E aí, o que aconteceu? A Domitila foi casada com esse Felício durante 6 anos. E até que um dia, existe uma alegoria, tá, gente? É uma história, uma lenda, de que ela estava aos pés de um fauno, se refrescando nua em uma fonte em São Paulo. É lógico que isso é uma alegoria para contar que talvez ela estivesse traindo seu marido. O que ele fez? Esfaqueou a menina. Isso mesmo, gente. Furou o bucho dela. Ela levou várias facadas, mas sobreviveu. Óbvio que ela sobreviveu, né? Senão ela não teria sido a mãe de Dom Pedro, meu pai do céu. E você sabe o que ela fez? Ela se separou. Isso era algo quase que não acontecia nessa época, né? Não era proibido ainda, mas logo depois, eu vou te falar aqui, logo depois o divórcio foi proibido. Nesse momento ainda podia, mas era muito difícil as mulheres tomarem essa atitude. Então ela foi uma mulher de muita atitude, né? Ela ousou se separar. Não foi legalmente nesse momento, nesse primeiro momento, mas ela abandonou o casamento dela porque o cara era extremamente violento. Ele era viciado em álcool, jogos e era muito agressivo. Depois que ela conheceu o Dom Pedro, ele mexeu os pauzinhos e conseguiu fazer esse divórcio sair em 48 horas, muito rápido. Nem hoje em dia um divórcio sai tão rápido assim. E ela teve muita coragem, gente, porque até hoje as mulheres ainda têm muita dificuldade em dar fim em relacionamentos abusivos, né? Por isso eu considero que a Marquesa de Santos foi grande revolucionária aí nesta parte. E, ainda falando sobre findar casamentos abusivos, em 1827 o divórcio foi proibido e só voltou a ser legalizado, sabe quando? Em 1977, gente, ali ó. Ontem, 1977 foi esses dias. Tipo, nos anos 70 o divórcio era proibido. Isso é um absurdo, na verdade. Eu vou interromper aqui rapidinho para mostrar para vocês estas canecas. Gente, são lindas. Eu fiz uma pequena tiragem destas canecas. Ela tem a logo aqui do canal. Cadê? Aqui. A logo do canal, Coisas de Gabriela. E elas vêm com cada uma com uma frase motivacional aqui pra você, tipo essa: na dúvida se faça de doido. São umas frases bem Coisas de Gabriela, sabe? Pra adquirir uma caneca dessa, é só entrar em contato comigo, pode ser via Instagram ou WhatsApp. E a gente combina certinho, eu te mando as artes das frases, né? As frases que tem, as opções, para você escolher a sua. A gente tá fazendo um valorzinho super especial de R$25 nessa primeira tiragem e é mesmo para dar uma força aqui pro canal. Se você quer fortalecer o meu trabalho, é só comprar uma canequinha como essa. Depois a gente vai ter outros produtos, uns produtos que eu tô desenvolvendo, né? Uma linha de produtos com a minha própria arte. Depois vou mostrar tudo aqui para vocês. Voltando à nossa querida Domitila, a minha, a sua, a nossa querida Marquesa de Santos. Em 1822, no auge da tensão pela independência do Brasil, o Dom Pedro conheceu a Domitila. Em uma viagem que ele fez do Rio de Janeiro para São Paulo, e justamente uma viagem que culminaria na independência do Brasil, ele conheceu ela. Ela era irmã de um acompanhante seu, né? Um cavaleiro ali da tropa do Dom Pedro I. E ele simplesmente se apaixonou pela moça. Gente, o Dom Pedro era casado com a dona Leopoldina, coitadinha. Eu fico com pena, porque ela sofreu muito com as traições de Dom Pedro. Ele não traiu, obviamente, a dona Leopoldina apenas com a Domitila. Ele tinha muitas, mas muitas amantes mesmo. O cara era, assim, ávido por romances, se é que você me entende. E aí, coitada da Leopoldina, ela passou por poucas e boas que você já vai saber e vai entender daqui a pouquinho. Não se sabe o que aconteceu de fato, que ela tinha, né? Que a Domitila tinha, que Dom Pedro se apaixonou cegamente e ele colocou ela assim como a amante titular. E ela exercia também
um poder dentro da política, né? O Dom Pedro, ao tomar decisões, quer dizer, antes de tomar decisões importantes, ele consultava ela. Então ela era assim, ó, ela foi importantíssima para a história do Brasil. E aí, depois deles se conhecerem lá em São Paulo, Dom Pedro levou a Marquesa de Santos, ainda Domitila, né? Não tinha ainda o título de Marquesa. Ele levou ela para morar no Rio de Janeiro. A princípio, ela foi morar no bairro do Mata Porcos, que hoje é o bairro do Estácio. Depois de um tempo, ele me coloca a amante dele, titular, para morar em frente ao Palácio da Quinta da Boa Vista, onde ele morava com a dona Leopoldina e os seus filhos. Então a amante morava na frente do palácio. A população ficou sabendo, né, desse caso do Dom Pedro com a Domitila e as pessoas amavam muito Dona Leopoldina, e com bastante razão, porque ela foi uma pessoa excelente. Depois posso até fazer vídeo contando a história da Dona Leopoldina. Ela é uma austríaca, então ela tinha toda uma cultura que ela trazia aqui para o Brasil, mas ela era assim um pouco fria, sabe? A Domitila já era caliente, latina, né? Aquela coisa voluptuosa, tinha um tipo físico bem brasileiro que encantou muito Dom Pedro. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo da Dona Leopoldina também, tá bom? Vou deixar também nos cards finais do vídeo a história da mãe do Dom Pedro I, Dona Carlota Joaquina, e também vou deixar o card da vozinha dele, que é Dona Maria Louca, super gente boa. Se você não conhece, você tá perdendo, viu? Vai lá conhecê-la. E aí, o Dom Pedro deu o título à Domitila de Marquesa de Santos. Nesse momento, ele começou assim a favorecer bastante ela e a família dela, dando cargos, empregos, enfim, né? Favoreceu bastante a família dela. E quando essa relação do Dom Pedro com a Marquesa de Santos se tornou pública, porque as coisas foram ficando muito escancaradas, né? Um título, vários privilégios, né? Tudo foi ficando muito escancarado, o povo se revoltou. E aí ele teve que tirar, né, a Domitila ali da frente do Palácio da Quinta da Boa Vista, né? Mas olha esse babado, gente. Essa daqui é de cair o queixo. A Marquesa de Santos tinha uma irmã que se chamava Maria Benedita. E o Dom Pedro também foi amante dela, da irmã da Marquesa de Santos. Concedeu a ela o título de Baronesa de Sorocaba. Então era assim, né? Ele ia pegando as mulheres, dando título, não sei o quê, e desse jeito. A Marquesa de Santos teve um acesso de ciúmes e mandou matar a própria irmã dela, a Baronesa de Sorocaba. E foi assim, a Baronesa de Sorocaba estava lá andando na carruagenzinha dela, quando de repente, pá, levou um tiro. Ainda bem que o tiro foi... Não pegou, não acertou, né? E foi uma empregada, a hora que as pessoas ali no vucu-vucu do tiro foram perceber que era uma empregada da Marquesa de Santos. A irmã mandou matar, enfim. Era assim, escândalos em cima de escândalos. Então, 6 anos após o início do romance, né? O romance entre a Marquesa de Santos e o Dom Pedro I durou 6 anos. E aí, por muita pressão política e pressão do povo, o Dom Pedro teve que romper oficialmente com a Marquesa de Santos. Mesmo eles tendo rompido esse relacionamento, ele ainda consultava ela para tomar decisões, e tem muitas cartas e registros. Se você quer saber o conteúdo dessas cartas, você vai lá pesquisar, vai ler, que é importante. E ele continuou consultando ela para tomar algumas decisões. A Marquesa de Santos volta para São Paulo, para sua cidade de origem, e ela refaz e estabelece sua vida ali novamente. Ela teve um outro marido, se casou novamente com um influente político paulista. O nome dele era Rafael Tobias de Aguiar. Ela teve filhos, ela se tornou uma dama respeitada da elite paulistana. Ela doou 2 contos de réis para a construção da capela no cemitério da Consolação, e depois 4 contos de réis para benfeitorias ali no cemitério. Então ela era assim uma pessoa bem caridosa, e ela foi enterrada lá no cemitério da Consolação. E o túmulo dela é imenso, gente, magnífico. Inclusive, dentro desse cemitério da Consolação tem vários artistas e personalidades importantes da nossa história. Eu estou planejando uma viagem até lá para fazer vídeo para vocês dentro do cemitério da Consolação, contando a história das pessoas que estão enterradas lá. Então, ó, fortalece meu trabalho, deixa o seu like,
like, comenta aqui no vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que gostam de história. É bom também pra gente não ficar burrinho, pra gente ficar mais inteligente, mais interessante, né? E olha só, gente, ela virou uma espécie de santa. As mulheres que eram amantes e também as acompanhantes, né? Você sabe o que é, né? As garotas de programa. Elas acendiam velas no túmulo da Marquesa de Santos, pedindo milagres tipo isso, sabe? Para que os homens deixassem suas esposas para ficar com elas, enfim. E dizem que conquistavam, sabe? Essa graça da Santa Marquesa de Santos. Ela não foi canonizada, obviamente não, né, gente? Ela foi uma mulher transgressora, feminista até demais para a época dela, enfim. Mas acontecia isso. Agora o cemitério não autoriza mais a acender velas nos túmulos. Tem só um cantinho lá onde as pessoas podem acender velas. Domitila de Castro Canto e Melo foi mais do que a amante de um imperador. Foi uma mulher que ousou viver à sua maneira, em uma época que ninguém perdoava mulheres livres. E você, como você julga a da Marquesa de Santos, né? Ela é uma heroína, uma vilã? Gente, eu particularmente sou fãzaça da Marquesa de Santos. Ela é uma mulher espetacular, corajosa pra caramba em tomar as decisões. Ela foi valorizada, né? As suas ideias, a forma como ela pensava e via a vida foi muito valorizada. Ela teve coragem de se divorciar. Ela teve... Nossa, hoje em dia as mulheres não têm coragem de se divorciar, gente. Elas ficam aí, ó, em relacionamentos tóxicos e abusivos até o fim da vida porque acham que não conseguem viver sem o marido, entendeu? Então, por isso, considero sim a Marquesa de Santos uma grandíssima mulher, extremamente importante para a nossa sociedade feminina. Ela moldou uma sociedade de mulheres um pouco mais livres, né? Eu sempre falo que a gente ainda tem um caminho longo pela frente para conquistar a nossa posição, a posição que a gente merece, né? Mas ela contribuiu e muito, né? Ela deu uma grande contribuição para que a gente seja mais livre e viva mesmo a nossa maneira. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, tchau!